Durante sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o deputado pastor Marco Feliciano enfrentou a relatora, senadora Elisiane Gama, sobre os abusos de autoridade que vem se repetindo e se estendendo ao longo dos trabalhos da comissão, além de lavar a roupa suja sobre os acordos que são feitos pelos parlamentares fora dos olhares das câmeras. Feliciano abordou um confronto que teve com Elisiane no decorrer de reunião ocorrida nos bastidores da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, desmentindo versões dadas por Elisiane às redes sociais e à velha imprensa. Após a fala do deputado, a relatora respondeu com xingamentos e ofensas ao que o deputado respondeu. Fico muito feliz que a senhora tenha falado. O Brasil todo ouviu que o que falei é verdade. Ataca a minha vida, ataca a minha religião. Falemos de parlamentar para parlamentar. Ela citou a Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Um homem que ataca uma mulher é misógino. E uma mulher que ataca um homem é o quê? Uma oportunista? O deputado acrescentou: estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo. O senhor Maia é testemunha de que ela mentiu aqui. Ela é uma mentirosa contumaz. Desde o início da CPMI, parlamentares se acusam mutuamente de quebrar acordos que são celebrados longe dos olhares da opinião pública. Na terça-feira, a sessão chegou a ser adiada por 2 vezes e em seguida não foi realizada por falta de acordo sobre os requerimentos a serem votados, já que a relatora queria incluir no início da sessão uma série de requerimentos de quebra de sigilos de seus adversários políticos, sem qualquer relação com os atos de 8 de janeiro, que deveriam ser o objeto da comissão. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Nesse modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse: há uma figura dos advogados joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou 20 mil reais, um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante, ninguém sabe disso. Opa! Vamos investigar esta pessoa por em relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos
são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 25 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pastor Marcos Feliciano. Senhor presidente, antes de iniciar minha fala aqui com o nosso depoente, aqui eu dou as boas-vindas nessa casa, queria me dirigir a Vossa Excelência. Desculpe, deputado, eu não ouvi. Antes de me dirigir ao depoente, queria me dirigir a Vossa Excelência. Perfeito, deputado. 2 motivos. Primeiro, eu prometo a Vossa Excelência que nunca mais vou fazer nenhum tipo de pedido para fala, questão de ordem ou pela ordem, porque todas as vezes que faço, eu sou negligenciado. E sempre que faço, tento fazer da maneira mais educada possível, mas acabo sendo sempre preterido. Eu me sinto um subdeputado aqui nessa comissão. Já falei isso inúmeras vezes, a começar pela lista de inscrição, que cada vez tem uma maneira difícil, diferente, que é atuada ali. Segunda coisa, quando eu havia lhe pedido a questão de ordem, era exatamente para colocar em pratos limpos aqui uma mentira feita pela senadora relatora, que infelizmente não está aqui. E eu queria fazer a pergunta. Está aqui? Está ali. Porque Vossa Excelência estava na reunião que aconteceu na terça-feira e Vossa Excelência é testemunha de que eu não agredi a senadora em momento algum. A senadora postou nas mídias sociais dela assim: o diabo é o pai da mentira e a verdade liberta. Marco Feliciano, assuma seus atos e diga a todos que quem partiu para cima de uma mulher foi o senhor. Ela postou isso nas mídias sociais, isso virou matéria de jornais, e Vossa Excelência é testemunha que Vossa Excelência estava lá. Eu também sou. A senadora levantou, ergueu a voz e apontou o dedo no meu nariz. E eu então fiquei em pé e disse a ela: se fosse um homem no lugar de Vossa Excelência fazendo isso, ele estaria sendo acusado de misoginia ou seria levado ao Conselho de Ética. Então, que a verdade seja restabelecida, porque temos testemunhas, temos o senhor como testemunha, tem o senador Marcos Rogério, os senadores estavam lá. Em momento algum, eu fui o personagem ativo dessa história. Segundo, aconteceu aquele entreveiro aqui no momento, e eu lamento muito, estou triste, estou com o coração aqui pequeno, porque a Laura sempre foi uma grande amiga minha aqui. Porque quando eu pedi a Vossa Excelência a palavra, o senhor não me deu a palavra, o senhor disse: o senhor não tem a palavra. E a Laura, do outro lado ali, gritou, disse: não vai falar mesmo. E eu perguntei: quem foi que falou isso? Porque eu achei que era Vossa Excelência. Vossa Excelência tem autoridade para falar, mas ela não. Ela veio aqui na frente: fui eu que falei, e não vai falar mesmo. Eu disse: mas Vossa Excelência não é presidente. Aí então ela, num destempero, começou a gritar comigo, veio aqui, deu a volta, apontou o dedo no meu nariz, e Vossa Excelência nada fez. E aí sai na imprensa de novo que esse deputado é como se fosse alguém que agride mulheres. Ela falou um palavrão aqui que eu não tenho coragem de dizer por causa da minha função como pastor, nem como ser humano. Eu moro numa casa, senhor presidente, onde eu tenho o prazer de dividir a minha casa com a minha sogra, que é uma mulher por quem eu tenho muito respeito, a minha esposa, 3 filhas e a minha neta.
Eu tenho a minha mãe viva, de 69 anos de idade, e na minha casa trabalham mais 2 mulheres. Então, mulher, para mim, sempre foi sinônimo de respeito, e que deve ter todo tipo de respeito. Então, eu só queria restabelecer aqui, nesse momento, isso, porque isso não pode mais acontecer. Todas as vezes as pessoas falam aqui nesse plenário e lá na Câmara que todos são iguais perante a justiça, perante a lei. Então, eu quero aqui, senhor presidente, exigir igualdade. Igualdade com as mulheres. Porque quando nós falamos, qualquer um da oposição aqui fala, o senhor sobe o tom, o senhor falou com o pastor, com o Abílio aqui num tom até exaltado. Quando acontece do outro lado, o senhor não usa o mesmo tom. Eu queria só que houvesse aqui paridade, respeito nesse sentido. Quando há uma mulher falando, elas podem tudo, nós não podemos nada. E se a gente fala qualquer coisa, isso eu ouvi da boca de pessoas importantes, inclusive de Vossa Excelência, quando elas falam qualquer coisa a mais, meu Deus, o mundo desaba sobre nós se a gente faz qualquer tipo de ação. Então, se escondem atrás do mimimi, se escondem atrás do sexo frágil, que para mim não é sexo frágil, mulher é igual ao homem, é forte igual ao homem, só que aqui elas batem como homem, e nós jamais vamos revidar, porque nós só de olharmos já somos julgados pela imprensa. Então está muito difícil o convívio dentro do parlamento nessa situação. Então eu queria falar com Vossa Excelência sobre isso, que, primeiro, a verdade seja restabelecida, que a senadora Elisiane Gama tenha, pelo menos, o respeito de falar a verdade. Eu não agredi, não fui o primeiro a partir para cima de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez isso. Segundo, ela sempre me ataca na questão da minha religião, pela qual tenho muito orgulho. Eu tenho 9 milhões de seguidores por esse nosso país, inclusive no estado dela, no estado do Maranhão. E eu entendo o motivo da ira da senadora, porque no estado dela ela está tendo dificuldade de entrar até dentro das igrejas, estão vaiando ela, mas a culpa não é minha, senadora. A culpa não é minha se Vossa Excelência escolher um lado diferente daquele lado que as pessoas lá do seu estado, eles escolheram. Então, eu quero só que seja restabelecida a verdade, senhor presidente. E eu repito, como eu iniciei aqui, para dizer ao senhor, esse deputado não mais pedirá nem questão de ordem, nem pela ordem. Aguardarei a minha inscrição, como sempre, para poder falar muito de bom grado. Nunca tive nada contra Vossa Excelência, sempre lhe tratei com muito respeito. Vossa Excelência também me tratou sempre com muito respeito. Mas aqui na comissão, parece que quando chega a nossa vez, alguma coisa acontece. Eu não queria mais que isso acontecesse. Essa é a minha primeira parte. Segunda parte, agora, então, eu me dirijo ao depoente, ao senhor Luiz Marcos dos Reis. O senhor está aqui por um único motivo, porque o senhor é amigo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor está aqui porque há um regime de um governo revanchista, um governo que desvirtuou o cerne dessa CPMI, que era, descobrimos que houve nos atos de 8 de janeiro, quem foram os culpados. Era para estarmos aqui debatendo a omissão das forças, era para estarmos debatendo aqui se houve facilitação para que aquele golpe, ou para que aquela tentativa de golpe, como eles dizem, que no meu pensamento não foi golpe nenhum, porque não há um tanque de guerra na rua, não há uma bomba atômica apontada para cá, não há uma superpotência mundial olhando para o Brasil ou dando apoio. São mulheres e crianças, como Vossa Senhoria mesmo disse aqui, que viu lá com as Bíblias nas mãos. Existem sim vândalos, existem, e aos vândalos o rigor da lei, mas aos inocentes, os inocentes que estão sendo injustiçados, quer seja lá na Papuda, quer seja andando pelas ruas com uma tornozeleira. E era isso que nós teríamos que estar debatendo aqui, para proteger o cidadão brasileiro, porque essa casa é a casa do povo. Mas não, há um revanchismo aqui. Miraram todas as metralhadoras contra Jair Messias Bolsonaro e o seu entorno, simplesmente por revanchismo. Então o senhor está sentado aí nessa cadeira por conta disso. Se há indícios, se há isso ou aquilo, deveria ser tratado em outro foro. Aqui não é a CPMI da corrupção, aqui não é a CPMI do cartão de vacina, aqui é a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Então, Vossa Senhoria está sentado no lugar errado, ouvindo as perguntas erradas. Inclusive, alguns aqui, talvez conheçam o Código de Processo Penal, mas talvez usam mesmo do abuso de poder, atacam Vossa Senhoria. Todos nós sabemos que uma pessoa que está sendo inquirida não pode ser constrangida, não pode ser acusada da forma como está sendo feito aqui, nem partir contra as pessoas que estão ao seu entorno, como a sua família. Eu vi aqui um senador insistir contra a sua família. Imagine se amanhã mudasse a situação e perguntássemos sobre a família dos que estão aqui. Se perguntássemos, por exemplo, sobre a família da senadora, sobre a família desse deputado que aqui está falando. Ninguém perguntou ao senhor se o senhor tem... Não, vou fazer uma pergunta. O senhor tem quantos CPFs?
Somente um. Somente um CPF. Pois bem, há pessoas aqui dentro que têm mais de um. 1, 2, 3, não eles em si, mas os seus parentes. Imagina se fôssemos trazer tudo à baila aqui, o que fazem, o que acontece com as famílias. Não há respeito nenhum. Eu disse na terça-feira, e vou encerrar a minha fala dizendo, essa CPMI terminou no dia que ela começou. Porque ela começou marcada, rotulada. A senadora, no meu pensamento, posso estar errado, ela já tem um relatório dela pronto, já tem as pessoas que ela vai indiciar, já sabe o que vai acontecer. Então, nada do que fizermos aqui vai mudar a situação. Eu vi um deputado aqui falar que nós abandonamos a Carla Zambelli. Ele desconhece os fatos e faz isso só para criar uma intriga entre os bolsonaristas. Na terça-feira, o cerne da briga que houvemos lá naquela reunião foi exatamente sobre a deputada Carla Zambelli. Quando eu disse que esse parlamento deveria ter pelo menos respeito pelos pares do parlamento. Muitas pessoas que sentaram nessa cadeira aí, primeiro foram ouvidas, foram inquiridas e depois pedido a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo telefônico. Mas da nossa companheira, da nossa parlamentar eleita pelo voto popular, não. Nem sequer havia um convite para ela sentar aí. Houve direto uma quebra de telefônica, a quebra da conta bancária dela. Imaginem se essa onda pega, se cria-se esse precedente aqui. Foi nesse momento, quando eu questionei isso, que eu ouvi lá dentro daquela reunião alguém falar, ela é mentirosa, ela é isso aqui, mas ela não foi nem ouvida. E aí eu pedi justiça. Quando eu disse ser justo, se levantou todo o entreviro que aconteceu. Então eu termino aqui dizendo que o senhor, para mim, está no lugar errado, a CPMI perdeu o seu foco e nós estamos aqui simplesmente em um momento de show, onde cenas acontecem assim, de ambos os lados, mas os nossos lados nunca teve coisa como do tipo que nós ouvimos aqui hoje, alguém mandar alguém aqui para eu não posso falar um palavrão porque dói os meus ouvidos só de falar, e partiu da boca de uma deputada, uma mulher. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Vou passar a palavra aqui por 3 minutos para a relatora, já que ela foi citada. Presidente, ele falou 10 minutos a meu respeito. Não, a senhora tem 3 minutos para responder a fala dele. Eu vou responder o deputado Marcos Feliciano. E eu não sei se eu vou ter só 3 minutos, presidente, porque o que ele falou para mim é que ele usou 10 minutos do tempo dele. Senadora, todas as pessoas que são citadas têm 3 minutos para se defender. Deputado o que consta do regimento. Eu vou falar aqui para o senhor, primeiramente, sobre o que aconteceu na reunião fechada. Que as TVs, na verdade, não filmaram, mas várias pessoas estavam na reunião e viram. Verdade. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não há uma filmagem ali. Mas há provas cabais sobre isso. Mas quando terminou o seu grito ali comigo, que eu depois gritei também com o senhor, rebatendo o seu grito inicial, o senhor me pediu perdão, pastor. O senhor chegou para mim e o senhor me disse, Elisiane, me perdoe. Eu lhe respondi, eu lhe perdoo em nome de Jesus. E eu saí dali, deputado, na frente daquela reunião tinha um batalhão de jornalistas. O meu assessor me pediu para eu falar com a imprensa, eu falei que eu não ia falar. E eu falei que eu não ia falar, pastor, porque eu aprendi na minha igreja com meu pai que perdão é esquecer o passado, é seguir para frente, que é o que foi que Jesus nos ensinou. Mas o senhor foi para a rede social tripudiar. O senhor usou seu Twitter e depois a rede social para tripudiar o que o senhor falou a meu respeito. Eu apenas rebati a sua fala, porque era a sua versão que ia ficar na rede social, porque eu não tinha falado com ninguém. E eu também quero lhe dizer assim, com a maior calma, pastor Marcos Feliciano. O senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus, eu acho que ainda está. Eu também sou membro da Assembleia de Deus no Brasil. Eu, na minha adolescência, e lhe digo isso porque desde o primeiro dia que eu cheguei a esta comissão, o senhor me provoca. O senhor me olha com um olhar carregado de ódio. Eu estou aqui sentada nesta mesa e toda a sessão é isso, senador deputado. O deputado Magno Malta, o senador Magno Malta, por vezes me pediu aqui para que eu, na verdade, falasse com o senhor. Só para fazer um registro, a senhora tem mais 2 minutos, porque a mesa me corrigiu aqui que a senhora teria que estar 5 minutos, então eu vou colocar mais. E eu quero lhe dizer aqui para o senhor sabe por que eu nunca lhe respondi, pastor Marcos Feliciano? Porque na minha adolescência, na minha igreja, eu com a juventude, eu tirava oferta para receber o senhor na nossa igreja, para o senhor pregar na nossa igreja. Porque era o auge ter o senhor na nossa igreja. Eu fiz isso várias vezes, pastor. Vendia pão, cachorro quente.
que é o que a juventude faz hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, para receber um pregador de renome, era o que eu fazia com o senhor. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa, porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja, o senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E, de fato, o senhor não merece se chamar de pastor. Está vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o seu olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão. E eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa. E sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o Evangelho de Cristo, porque o seu Evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça, que o senhor não tem o Evangelho da graça. Eu quero terminar lendo para o senhor o que Jesus Cristo falou. Um minuto, presidente. Para concluir. O senhor não me deu... Mas não posso, se eu fizer essas concessões, então tudo bem. Eu vou dar mais um minuto, depois vou dar mais um minuto para o deputado Marcos Feliciano. Tudo bem. Pode falar. Nós só tem mais o tempo que quiser, depois eu restituo a palavra. Eu não posso dar um tempo a mais para um e não dar para o outro. Deputado, felizmente. deixa eu falar eu acho que isso não é assunto da CPMI. Isso não é assunto. Não, presidente. E nenhum deputado nem senador. Mas quem levantou nenhum deputado nem senador está querendo discutir isso aqui. Foi ele o debate. Tá, senadora. A senhora e eu quero só dizer para o senhor que sabe o que é que Jesus falou para os escribas e fariseus que usavam a Bíblia para isso? Ele disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Você foi um hipócrita comigo. Você pediu perdão e você não levou em consideração o perdão. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor, Deus tenha misericórdia das mentiras que o Senhor profere aqui, se escondendo atrás do púlpito como pastor. Eu peço que a taquigrafia retire as palavras ofensivas a qualquer parlamentar, e assim eu faço nesse momento em relação à fala. Conceder 2 minutos ao deputado Marcos Feliciano, que já que a senadora passou do tempo dela, e vou encerrar esse assunto. Eu fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, num gabinete pastoral. Aqui falamos de parlamentar para parlamentar. Senhor presidente, a senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Então, eu só queria dizer, eu não sei, uma mulher, um homem que ataca uma mulher é misógino, e uma mulher que ataca um homem é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei? Tem alguma lei ou não tem? Alguém me socorra, tem advogados aqui. Não tem. Um homem que fala alto com a mulher é misógino, e a mulher que fala alto com o homem é o quê? Um oportunista que aparece no momento para falar? Então, eu só queria dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor que está sentado aí foi testemunha de que
Ela levantou primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa contumaz. Mentirosa contumaz. E é claro que a esquerda vai falar a mesma coisa, vão tentar aplaudir ela, porque faz parte, o convívio diz isso. Eu tenho o meu pessoal aqui que estava lá, são testemunhas. Desculpa, presidente, eu me exaltei aqui agora, porque é difícil. Eu apanhei no meio da rua. Ela falou da mãe dela, minha mãe não sabe ler nem escrever. Minha mãe pediu esmola na rua. Eu apanhei na rua por causa de ser uma pessoa de direito, por ser cristão. Partidos que estão aqui, representadas, pessoas que estão sentadas aqui, inclusive, me perseguiram, espancaram as minhas igrejas, depedraram a minha casa. A minha família toda faz terapia até hoje por conta da perseguição que a esquerda fez. E vem a esquerda aqui querer tripudiar em cima da minha fé. Eu tenho 7 segundos, senhor presidente. Tripudiar em cima da minha fé e usar esse parlamento aqui para fazer injustiça? Não. Presidente, por favor. Deputado Marcos Feliciano, eu quero registrar que